Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vou iniciar mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha rotina de eu fazendo algumas coxinhas salgado, né? Que eu tô fazendo pra entregar pra uma lanchonete. Eu vim mesmo só gravar a introdução aqui pra vocês, porque eu acabei perdendo o vídeo da introdução desse dia. Mas se você for novo ou nova por aqui, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, comentar aqui pra mim o que você tem achado dos vídeos, né? Porque voltamos com vídeos faz, se eu não me engano, 3 semanas que voltamos com vídeo. Então eu tô tentando postar pelo menos uma vez na semana um vídeo pra vocês da minha rotina, de algo que acontece aqui em casa. Eu vou postando conforme for dando pra mim, tá? Então é isso, fiquem aí com o vídeo, tá? Lembrando pra vocês se inscrever e ativar o sininho de notificação pra você acompanhar esse canal e ajudar o canal a crescer, tá? Então bora lá pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês a receita que eu estou usando de coxinha e como que eu faço pra montar, tá? Então fica aí com o vídeo. Gente, agora eu vou colocar a massa do salgado pra cozinhar. Dei uma ajeitada aqui, mais ou menos, uma varrida, guardei as compras. Ali tá uma leve baguncinha, mas tá tudo certo. Eu preciso adiantar o salgado pra mim poder entregar amanhã cedo, pra dar tempo de congelar, porque senão não vai congelar pra mim entregar. E eu gosto de entregar já congelado, pra não ter nenhum problema de estourar, de dar errado. Eu gosto de entregar eles já congeladinhos, só quando não dá mesmo, que aí não tem o que fazer, que eu entrego ele semi-congelado, né? Porque eu gosto, pelo menos, de deixar umas 3 horas no freezer pra me entregar pra ele. Mas é isso. Aí eu vou gravar pra vocês eu colocando a massa pra cozinhar. E vou tentar gravar pra vocês também eu modelando os salgados aí. Tenho assado e congelado pra fazer. Vou colocar a massa pra poder fazer, né, da coxinha. Porque eu preciso que ela esfria pra eu conseguir modelar. E aí, enquanto ela esfria, eu faço a massa do assado pra poder crescer. E é isso, vamos lá fazer, porque eu ainda tenho que depois fazer janta pras crianças, que não tem feito, eu tenho que fazer. Então, bora lá. Oi, minhas amoras. Vou narrar mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou narrar eu fazendo a receita das coxinhas, né? Essa receita eu uso pra fazer coxinha, bolinha, presunto e queijo, qualquer sabor de salgado frito. Normalmente eu sempre uso o caldo do frango que eu cozinhei. Só que esse daí tava congelado e ia demorar pra mim descongelar e eu tava com pressa. Então eu catei uma panelinha aqui na panelinha e vou fritar alho, chimichurri, tempero para frango, tudo aqueles temperinhos naturais que são secos, desidratado, eu uso tudo aquilo lá. Aí eu uso curry também e coloco também um caldo quinor. O que eu usei aqui para fazer esse caldo foi o caldo de carne. Por causa que eu fui no mercado e peguei lá na prateleira e não percebi que eu peguei o de carne em vez do de galinha. Mas, a partir de hoje, irei estar utilizando o de carne para fazer a massa e o de frango somente na hora do cozimento do frango. Porque eu achei que o sabor da massa ficou mais gostoso. Eu também coloquei um pouquinho de coloral, tá? Para poder dar cor na massa, porque eu não gosto daquela massa muito branquinha. Então, como é que é a minha receita? Fiz os temperinhos, eu bato no liquidificador. Eu uso aqui um copo de medida que eu tenho. Ele é de 550 ml, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês, não se prender a medidas, como é que vocês vão fazer? 3 copos de líquido para 3 copos de trigo. É assim, não tem erro. Então, ou seja, independente do tamanho do meu copo, vasilha, eu vou colocar sempre 3 copos de líquido para 3 copos de trigo. Se eu usar 4 copos de líquido, vou usar 4 copos de trigo, tá? Cheio até a boca. Do mesmo jeito que você colocar o líquido, você vai colocar o seco, que é o trigo. Aí, aqui eu uso leite. Então, eu uso 2 copos de água ou caldo do frango para 1 copo de leite e 3 copos de trigo.
Uso em média aí umas 4 colheres de margarina. Depende muito se eu tô usando o caldo do cozimento do frango ou se eu tô fazendo o caldo com os meus temperos normais sem ser a água do frango. Por quê? Se for a água do frango, o peito de frango, né? Como eu compro para fazer o com osso e pele e eu cozinho ele do jeito que ele vem, ele solta muita gordura. Então, a minha água já tem uma quantidade de gordura maior. Então, quando eu uso o caldo do frango, eu uso menos margarina, tá? Quando eu não uso o caldo do frango, eu utilizo mais margarina. Então, por isso que tem essa variação. Você vai ver na textura da massa, tá? Aqui, se caso você for fazer sem o caldo do frango, eu aconselho você colocar aí pelo menos 3 colheres de margarina, tá? Não precisa ser aquela colherzona cheiona, tá? 3 colheres de margarina, deixa mexendo e aí você vai ver a textura, se precisa de mais uma ou não, tá? Pra não encharcar a massa. Mas é de 3 a 4 colheres aí, mais ou menos, que coloca. Se caso colocar o caldo do frango, você cozinhar o frango e utilizar o caldo, usa apenas 2 colheres bem cheias de margarina e já tá ok, tá? Mas isso é muito de olhômetro. Aqui eu uso a minha panela mexedora, tá? Que eu tenho de doce. Eu uso ela pra mim bater a massa. Então, nesse dia aqui, eu precisei bater 2 massas, né? Pra quantidade de salgados que eu preciso fazer. Porque o tamanho de lanchonete que eu faço por aqui, ele pesa 150 gramas, tá? De 150 a 155 gramas. Então, a minha receita, ela me rende uma média de 19 salgados por receita. Então, como eu precisava fazer em média de 40 salgados, né? Eu precisei dobrar aí a receita. Aí, o que eu fiz? A receita que eu tinha tirado antes, eu coloquei, quando já tinha dado o ponto da minha outra receita, eu coloquei e bati junto só pra dar uma misturada e não ficar com película nem nada. Uma que a minha primeira massa ficou um pouquinho sem sal, tá? Vocês coloquem sal também. Aqui eu uso sal grosso batido, eu não uso sal daqueles refinados do mercado que a gente compra. Eu compro sal grosso e bato já com um pouquinho de chimichurri, com uma folhinha de louro no liquidificador, aí ele já fica um salzinho mais temperadinho. Eu gosto mais, tá? Aí, após isso, eu tiro da minha panela e deixo dar uma esfriadinha, né? Aí, eu fui retirar as coisas da panela, né? Tirar o plástico filme da minha panela, porque eu ia ter que colocá-la de molho para poder lavar, tá bem? Mas a receita é essa, para não ficar dúvidas, são 3 copos de líquido para 3 copos de secos, tá? Tempero é a gosto, você pode usar caldo quinor, você pode usar sazon. Eu gosto mais dos temperinhos naturais, porque é o que eu mais uso aqui em casa. Mas eu coloco caldo quinor também, tá? Só que eu só uso caldo quinor, ou de galinha, ou caldo quinor de carne, que foi o que aconteceu, porque eu comprei errado. Tá bem? Então, essa é a receita da coxinha. Enquanto a minha massa esfria, eu vou ajeitar aqui, guardar uma louça, vou lavar a louça que tá ali na pia, tá? Então, vocês vão acompanhando aí, que logo mais eu vou trazer também eu montando, tá? Porque aqui nesse vídeo eu vou mostrar eu montando também as coxinhas. Então, fica aí, que eu vou colocar no time-lapse aqui, colocar uma musiquinha pra vocês de fundo, e aí vocês ficam aí com eu organizando as coisas aqui pra limpar a bancada, pra mim começar a modelar os salgados, tá bem? Já já eu volto. Eu vou começar a refogar, né, a carne moída. Eu começo aqui descascando o alho, eu ralo ele, né, pra ficar aqueles pedacinhos de alho. Então, eu refogo o alho, coloco o chimichurri,
páprica defumada. E vou colocando aqueles temperinhos naturais que eu gosto de usar. Também, se eu não me engano, eu usei um caldo quinor para colocar aqui, né? Para poder de carne, para poder ficar mais aguçadinho o tempero. Mas eu sempre dou preferência de usar os temperos naturais, que é o que eu tenho aqui em casa. E de vez em quando eu coloco o caldo quinor, tá? Aí eu refogo ela bem, deixo ela fritar bem mesmo, né? Para poder ficar bem sequinha. E aí eu espero esfriar para poder fazer o recheio, tá? Proporção que eu uso é de 70 para 30. Eu uso 70% de massa e 30% de recheio. Ou seja, se eu quero que a minha coxinha pese 150 gramas, eu peso 100 gramas de massa com 50 gramas de recheio, tá? É uma proporção de 70 para 30 é o que eu tô usando por aqui, tem dado certo. A coxinha fica bem recheadinha. Na hora que eu vou fechando ela, eu vou subindo o recheio pra pontinha, pra não ficar só massa na ponta, tá? Eu vou subindo o recheio, então, quando o cliente morde a coxinha, ele come recheio desde a bundinha até no topinho, na pontinha, tá? Então, tem recheio por toda a coxinha e fica maravilhosa. Eu comecei pela coxinha de frango. Aí eu já vou começar a coxinha de carne. Para todos os meus salgados, é essa proporção que eu uso. Eu gosto de dar uma sovada na massa, tá? Porque como ela fica ali esfriando, ela faz tipo uma peliculazinha mesmo coberta, tá? Então eu gosto de sovar ela para ela ativar a gordura e ficar mais fácil de modelar. E ela fica mais lisinha quando a gente dá uma sovada nela antes de começar a modelar o salgado. Ela não fica com aqueles rachinhos na massa, tá bem? Aí eu vou fazer agora todas as coxinhas de carne e depois, se eu não me engano, eu vou começar a empanar e aí vocês vão acompanhando. Para empanar, eu só utilizo água e leite. Eu coloco um pouco de água e um pouco de leite. É de olhômetro mesmo. Eu nunca parei para calcular assim o tanto de leite para água que eu coloco. E eu empano na farinha de rosca. Só que eu gosto daquela uma de padaria, sabe? Que eles torram um pão e rala. Eu gosto daquela, então eu compro na padaria ou no mercado por aqui, tá? E aí eu vou empanando as coxinhas, vou sacudindo e vou colocando na assadeira. E depois eu cubro pra congelar, eu cubro com... Sabe aqueles saquinhos de congelamento? Eu abro eles e cubro eles pra colocar no freezer, porque assim não racha, tá? O salgado corre menos risco de dar rachaduras no salgado do que você colocar sem estar coberto. Nas primeiras vezes que eu fiz, eu colocava na assadeira, né, e colocava no freezer. Agora eu tô usando uns Tupperwares que eu tenho aqui grande, igual esse transparente aí. Aí eu coloco todas as coxinhas dentro dele, tampo, porque ele tem tampa, e coloco no freezer. Assim também não tem rachado. Tem essas duas opções, ou no Tupperware, ou você colocando aí o plástico por cima, tá? Aqui eu tô colocando os palitinhos nas coxinhas de carne, pra pessoa lá identificar, né, e saber qual que é qual. E aí eu coloco meio palitinho, eu cato um palitinho de dente, quebro no meio e coloco ele bem na pontinha, assim, só pra pessoa identificar qual é qual, tá? Então fica aí com o vídeo, vai acompanhando, me conta aqui o que você tem achado. Se você quer que eu traga o passo a passo de algum recheio, da receita certinho, como vocês querem que eu faça aqui pra vocês, que eu trago, tá?
Então, acompanhei o vídeo. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. Bom dia. Ai, acabei de acordar. Agora é 15 para 6. Eu vou encerrar o vídeo, que eu acho que ele já ficou bem comprido. E vou... Ai, gente, eu tô morrendo de sono. E vou iniciar outro vídeo pra vocês. Ai, que preguiça. Meu cérebro nem tá funcionando direito, mas tudo bem. É 15 para 6. Eu preciso fazer o salgado assado, né? Porque eu tenho 15 salgados assados tamanho lanchonete pra poder fazer. Ai, desculpa, pra entregar junto com o salgado frito. Eu consegui fazer tudo ontem. Eu acho que o único salgado que eu não consegui gravar pra vocês, que eu coloquei pra gravar, achei que tava gravando, mas no fim não gravou, foi o risoles de presunto e queijo. Mas as coxinhas eu consegui gravar. E aí, depois, na hora que eu acabei, eu nem limpei lá, nem organizei lá. A louça tá tudo lá. Tem um punhado de roupa pra guardar, que eu não que recolheu do varal ontem à noite. Ai, que preguiça. Mas é isso. E aí eu vou ver se eu já dou início a outro vídeo. Eu vou gravar a parte de eu fazendo salgado assado na hora de eu editar, se caso não ficar tão grande o vídeo, eu coloco junto nesse, pelo menos a parte do salgado. E aí eu dou início a um novo vídeo, organizando aqui a casa, porque hoje tem muita coisa pra fazer. Hoje é sábado. Hoje é sábado, que dia? Deixa eu ver, que eu tô meio perdida. Hoje é sábado, dia 8 de novembro. Então meio que os vídeos tá meio que saindo em tempo real pra vocês, tá? Aí, assim que eu tiver um tempinho, eu já edito pra postar hoje mesmo. O vídeo que eu gravei ontem, que foi no dia 7, tá? Então, meio que vai tá meio que saindo em tempo real pra vocês. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui pra mim o que vocês achou. Deixa seu like, já se inscreve aqui no canal. Encaminha esse vídeo pra alguém, né? Pra ajudar a gente a crescer o canal. E é isso. Eu vou tentando gravar por aqui o que vai acontecendo. O que for acontecendo, eu vou gravando pra vocês. Vou tentar trazer mais vídeos aqui, sim, pro canal. Que eu acho que isso vai me ajudar. Ai, gente, começou uma chuvinha tão gostosa. Tão bom pra dormir. Mas é a vida, temos que trabalhar. E aí, conforme for indo os dias, eu vou gravando pra vocês e vou postando, tá? Vou tentar editar esse vídeo hoje ainda pra poder postar. Se eu não conseguir postar hoje, eu posto até na segunda-feira, no máximo, tá? Mas eu vou tentar ver se eu consigo postar hoje ainda. É que tem bastante coisa pra mim fazer e eu não sei se eu vou... Desculpa. Eu não sei se eu vou conseguir editar o vídeo pra postar hoje ainda, tá? Mas é isso. Se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação, deixa seu like, deixa um comentário pra gente. Ajuda a nossa família a crescer. E aí, conforme for passando os dias, for acontecendo as coisas aqui, eu vou gravando pra vocês, tá? Ai, que preguiça, eu vou levantar, porque senão eu vou dormir. E eu tenho que dar continuidade aqui e fazer o salgado assado. Então, bora lá. Me despeço de vocês, tá? E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.